Eu estou lendo e não acredito. Eu não acredito no que os meus olhos estão vendo aqui. Que eles pretendem tirar dinheiro de saúde e de educação para aumentar o fundo partidário. Outra revelação aqui, já dentro da linha que o Cláudio Alberto adotou na sua primeira intervenção, o PT e o PSL devem ter um fundo de 727 milhões nas eleições municipais. Olha, a caminharmos por aí, imagine só quando tivermos as eleições gerais daqui a 3 anos, 2022. É um absurdo, Eu não posso acreditar que vão tirar dinheiro de saúde e de educação para inflar o fundo partidário. Tenha santa paciência. Esses 3,8 bilhões, né, Zé Paulo, isso é bandeirada para eles próprios, para deputados e senadores que aprovaram isso aí. Eles estão de olho, na verdade, além do financiamento da campanha dos seus aliados nos municípios, dos seus cabos eleitorais, dos seus vereadores, dos seus prefeitos. Eles estão definindo ou pré-definindo a grana que eles vão receber em 2022, que é a campanha deles, diretamente deles, né, de deputados, senadores e etc. É o assalto final aos cofres públicos. É uma grana que eles tinham. Esse dinheiro de eleição nunca saiu do bolso deles, né? Dos políticos. Saiu sempre do governo, dos cofres públicos, só que era através da gazua das empreiteiras e demais fornecedores do Estado. Depois da Lava Jato, eles ficaram com medo de ter Polícia Federal na porta de manhã cedo. O que eles fizeram? Aprovaram essa lei. Aprovaram uma lei que lhes permite ir diretamente aos cofres públicos tirar a grana que eles quiserem. E aí o que eles querem agora? Eles querem 3,8 bilhões. Esse é o tamanho do dinheiro que será simplesmente surrupiado dos cofres públicos, tirados, como você diz, Paulo, de educação, de saúde, de habitação popular, de tantos outros investimentos que são necessários e urgentes no Brasil para financiar a campanha desses malandros. Olha, isso aí é um verdadeiro absurdo no momento ainda em que nós estamos vivendo. O Congresso Nacional até ontem estava discutindo, os mesmos parlamentares que estão aprovando, né, esse aumento da grana que vai financiar campanhas políticas. Eles estavam discutindo aperto nas contas, reforma da Previdência, eles vão discutir uma reforma tributária. Eles estão debatendo esses temas porque a situação do país não é a melhor situação dos últimos anos. Né? Nós vivemos aí um período de recessão, por desmandos na economia, por escândalos de corrupção. Então, ninguém melhor do que eles sabe o tamanho do rombo. Eles têm autorizado o governo a fazer gastos emergenciais. Eles estão decidindo como o nosso dinheiro vai ser usado para o futuro. Por quê? Porque sabem que a situação não é das melhores, repito aqui. E o que eles fazem? Vão lá e aprovam 3 bilhões e 800 milhões de reais para campanhas políticas. Dobro do que estava previsto no orçamento. Né? É prioridade do país isso agora? É uma prioridade? O dinheiro está sobrando para a gente utilizar esse dinheiro em campanhas políticas? Eu sou extremamente contra o financiamento público de campanha. Respeito os argumentos de quem pensa diferente, acho que a discussão é super válida. Agora, a quantia usada para as campanhas políticas é que só tende a crescer. Eles vão cada vez mais pegar dinheiro, porque eles estavam acostumados, Thaís Herédia, com campanhas milionárias. Sim. Né? Aí você reduz, eles viram a dificuldade que foi para alguns parlamentares se eleger na eleição do ano passado, com pouca verba, pouco dinheiro, né? Então... Ô Pedro, a gente precisa lembrar que esses caras aprovaram algumas regras que eles nos convenceram, né, os defensores da reforma da Previdência, convenceu o país da necessidade de fazer cortes, de fazer sacrifícios em nome, né, das contas públicas, etc., do ajuste das contas públicas. E aí eles fizeram esse ajuste, apertaram mais ainda para quê? Para bater a nossa carteira em seguida no fundão eleitoral? Foi para isso? Porque se você for imaginar esses 3,8 bilhões, certamente fizeram falta lá alguns dos direitos que foram suprimidos na reforma da Previdência, né? Com toda certeza. O relator lá, até um cara jovem, me espanta muito, me decepciona muito a gente vê a atuação de alguns jovens deputados. Aliás, é preciso lembrar que tudo isso vem sendo aprovado, né, por uma maioria de parlamentares que chegaram agora. É gente que representa aquela renovação do Congresso, a renovação pela qual o país tanto ansiava, pela qual o país optou
né, nas urnas, renovou metade da Câmara, renovou a maioria do Senado Federal. E aí os caras chegam lá e fazem exatamente igual ou pior do que vinha sendo feito? São, de cada 5 parlamentares, 4 estão nesse acordo. É um acordo que se assemelha a um arco-íris. Ele une partidos políticos desde a esquerda até a direita. Nessa hora não tem ideologia. A única ideologia que os partidos políticos conhecem quando discutem dinheiro para a campanha eleitoral é o dinheiro de cada um de nós contribuintes. Só o Partido Novo, para ser justo aqui, foi quem fechou questão contra essa eu ia usar um termo um pouquinho mais pesado aqui, mas vou deixar para lá. Fique à vontade, fique à vontade. Mas enfim. Mas cada um entenda da maneira que quiser, né? Exatamente. Eu, diferentemente do Pedro, entendo que depois de tudo que aconteceu na Operação Lava Jato, o financiamento público pode sim ser uma saída. Eleição tem um custo. Democracia tem um custo. Eu, particularmente, entendo o seguinte: o financiamento particular ruiu depois de tudo que a gente viu na Operação Lava Jato. O financiamento exclusivo por quem é simpático a um determinado partido pode limitar bastante o funcionamento de alguns partidos políticos. O Partido Novo, por exemplo, por razões óbvias, teria vantagem de quilômetros em relação a outros partidos políticos. Agora, isso só pode funcionar de maneira minimamente honesta e correta e justa com um país com 13 milhões de desempregados, 20 milhões se a gente somar os desalentados, se houver uma reforma política fundamental, aquela reforma política que todo mundo diz que vai fazer antes de chegar ao poder e que quando chega lá nem passa perto desse assunto. Me lembra muito o tema dos pedágios aqui em São Paulo. Em campanha eleitoral todo mundo discute. Lá em Brasília, a reforma política. Todo mundo fala que vai ser assim assado, que a campanha eleitoral vai ficar mais barata. Quando o sujeito chega lá, a partir das regras antigas, ele não quer mudar as regras que o levaram para lá e que, se forem alteradas, podem prejudicá-lo na eleição seguinte. Então, sinceramente, eu não sei que rumo tomar, porque a gente já tentou o financiamento privado, deu no Mensalão, no Petrolão, para ir mais para trás ainda, para não ficar em um partido só, porque todos estavam metidos nesse rolo, anões do orçamento, aprovação de emenda da reeleição, enfim, a gente sabe já no que deu. Financiamento exclusivo público, quando deixa na mão dos caras, eles vão fazendo isso. A cada eleição, com essa justificativa de que a eleição seguinte é mais cara, eles vão enfiando cada vez a mão no nosso bolso. Então eu, sinceramente... Olha, Rafael, eu tô com o o Pedro, eu sou contra o financiamento público de campanha, eu sou a favor do financiamento das empresas. O problema que aconteceu foi a impunidade e a falta de fiscalização. Então, há anos, desde os anões do orçamento, que a gente sabia que acontecia isso, e nesse tempo todo, o Congresso Nacional, a Justiça, ninguém foi capaz de criar mecanismo ou de usar os instrumentos que já estavam disponíveis para punir e para fiscalizar e punir quem estava fazendo isso errado. Eu lembro aqui de uma entrevista que o ex-presidente Lula deu, assim que ele foi eleito, ele foi para Paris e lá ele deu uma entrevista, foi perguntado sobre o Caixa 2 e ele disse, todo mundo faz no Brasil, né? Ou seja, então, o Partido dos Trabalhadores que tinha acabado de ganhar a eleição, com um discurso de ética de que fim dessa coisa do Caixa 2, da corrupção e tal, não sei o quê, assume dizendo que nós fizemos Caixa 2 porque é o que todo mundo faz. Então o problema para mim não é o financiamento privado, o problema para mim é o grande esquema que se formou em torno dele, que nunca ninguém foi capaz de dizer, olha, com isso aqui a gente não vai avançar, pelo contrário, né? Então, como não conseguiram mais manter essa parceria corrupta, então acaba com a parceria, né? Eu sou absolutamente contra o financiamento público de campanha num país pobre como o Brasil, em que o Estado já é pouquíssimo eficiente. Paga a campanha, Thaís. Então, tem que ser financiamento privado. Agora, mas porque deu errado, deu errado porque a gente não fiscalizou e a gente não puniu como deveria. Não, e não teve limites, né? Não teve tem limite. Eu me alio. Né? Então, são Mas 3 votos já aqui, viu? A Thaís, o Pedro e eu. Eu também sou contra o financiamento público. Eu reconheço que a minha posição é a mais antipática mesmo, eu não tenho a menor dúvida disso. Acho um absurdo, viu? Vir ao bolso você do fazer essa contribuinte. votação que eu vou tomar 7-1 aqui. Não, eu também sou contra o financiamento público, mas assim, por uma razão muito simples, porque a gente fica raciocinando em cima do custo da eleição, mas o custo da eleição é muito alto. Como é que se banca isso? Quem é que vai pagar isso? Vai ser a empreiteira ou vai ser o Tesouro eles Nacional? que vão atrás. Ninguém, mas a questão, exatamente. Zé Paulo. Ele vai atrás de Sim, dinheiro pra claro, eu financiar também a
campanha acho. dele, ué. Mas Eles é a que se grande virem. maioria da população Sei. não tem como financiar políticos. Você vai, nós estamos falando de um país aqui com 20 milhões de desempregados e Eu não tô. desalentados. Como é que essas pessoas... E elas ficam fora do jogo? Deixa eu só terminar o raciocínio. Assim, a gente fica discutindo isso, mas o custo da campanha, quem vai pagar? A questão é que poucos se lembram que o custo da campanha está no chão. As redes sociais mostraram, com o advento das redes sociais, não existe mais custo de campanha. Verdade. O custo de campanha do Bolsonaro foi 2,5 milhões. 2 milhões, não foram bi. 2,5 milhões o custo do presidente eleito. O custo da deputada campeã de votos de São Paulo, a deputada Janaína Pascoal, a campanha dela, a pergunta que eu fiz a ela no Bastidores do Poder, ela respondeu constrangida, né? Porque foi dinheiro demais na concepção dela. Ela gastou 59 mil reais na campanha dela para ter 2 milhões de votos. Específicas, né? E tem uma mídia caso- espontânea. Não, mas no caso as dela, eleições- por exemplo, né, Cláudio? Não é as só rede eleições já social, não- não. Ela foi protagonista de um processo de impeachment, ficou conhecida de Ok. maneira O nacional. Tiririca também não gastou nada, viu? Mas será que é isso que nós queremos? Sim, mas assim, a maior parte dos candidatos que tiveram a votação espetacular teve custo praticamente zero de campanha. É possível fazer campanha assim, a maior parte das vezes, sem gastar dinheiro. Para que tanto dinheiro? Por que que o PT vai ter 700 milhões de reais, PT e PSL, 700 e tantos milhões de reais, para financiar quem? Por quê? O vereador que vai bater perna no bairro pedindo voto e tal, e vai distribuir santinho, precisa de quanto para fazer isso? Qualquer partido, através do pagamento de mensalidades dos seus associados, dos seus filiados, banca qualquer campanha eleitoral, não precisa de dinheiro público para isso. Tem que, sabe, e ainda mais com as redes sociais, acabou. Isso houve um tempo em que havia showmícios, né? Com cachês milionários pagos a artistas que faturavam muito, dobravam o valor dos seus cachês, né? Em campanhas eleitorais. Havia contratação de produtoras de vídeo para fazer programas. Hoje tudo isso é proibido, não há razão nenhuma para uma campanha eleitoral ser estimada por esses malandros em 3,8 bilhões de reais para ser usado isso como pretexto para assaltar os cofres públicos. Eu acho o valor pornográfico muito alto, mas acho que se o dinheiro tem de sair de algum lugar, é melhor que a gente saiba quanto está saindo e de onde está saindo. Porque é inevitável que em algum momento essa relação entre o público e o privado, na hora de financiamento de campanha, corra para aquilo que a gente conhece e conheceu há tão pouco tempo. Vamos voltar Eu aqui. colocaria mais uma pergunta, viu, Rafael? Como vai ser gasto esse dinheiro? Para o bolso de quem ele vai? Bom, a gente já não sabia antes, deles. vai continuar não sabendo agora, né? A Não, gente já mas não a sabia, campanha- por exemplo, campanha- a gente já não sabia, por exemplo, como era gasto o dinheiro que a Odebrecht doava para a campanha eleitoral, assim como a gente não sabia. Lembra do Roberto Jefferson, que recebeu 4 milhões e não disse para quem ele destinou o dinheiro? Há Assim- uma séria suspeita de que ele não destinou para ninguém, né? É. Assim como a gente não sabia também para onde foi o dinheiro e nunca soube para onde foi todo o dinheiro doado pelo grupo JF nas campanhas de 2014. Não vamos esquecer, Olha, o grupo e JF foram mais foi de o maior 300 doador, milhões. o maior doador de campanha Campanha da Dilma eleitoral. custou 400 campanha milhões, da Dilma né? e do Aécio. É. E do Aécio Neves. Vamos dar nome para todo mundo aqui. É verdade. A JBS Foi o gastou maior mais de- doador para as duas principais candidaturas à presidência da República. Dilma Mais de Porque da Rousseff Dilma 300 custou milhões. mais, Aécio Neves. mas ambas É. foram centenas de milhões. Pois é, no caso só a JBS foram 300, 350 milhões de reais naquela campanha, Então, como o maior financiador. Agora a última campanha, o maior financiador foi um usineiro aí de São Paulo, que virou um dos capitães aí do setor de distribuição qual o principal sujeito aí que atua na área de atravessadores de combustíveis, né, que aumenta Da o preço. Cosan. Esse cara foi o maior. Por que que ele é o maior? Qual é o interesse dele? Assim, é a mesma pergunta que a gente fazia na época da JBS. Qual é o interesse da JBS de gastar 350 milhões de reais financiando campanhas eleitorais de vários partidos? Né? A gente Pela viu democracia, qual é- né, Cláudio Humberto? Você também não quer acreditar neles, pô. Pois é.